Então vamos à nossa prece para passarmos para Valéria. Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais essa chance de aqui nos encontrarmos. Que cada um de nós possamos nos sentir amparados e abrirmos o nosso coração, o nosso entendimento para as lições que nos serão ministradas. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E como a Ângela passou a bola para eu explicar, né? Vou explicar. A gente tem todas aquelas comidinhas maravilhosas, né? Da festa junina. Então, o Laje, a gente vai vender os ingressos a R$25. E um ingresso vai chegar lá, vai ser trocado e pode ser trocado por uma das comidinhas. Um caldo, um churrasquinho ou um pastel. Né? E aí se paga com esse ticketzinho de 25, você tem direito a 3 comidinhas a escolher, né? Então a gente vai fazer o sacrifício, né, de ter que comer aquelas coisas deliciosas da festa junina, além de prestigiar, né, aquela casa tão querida e fazer a alegria também, né, dos queridos que lá estão, dos nossos queridos moradores, que agora a gente está, né, reciclando aí a forma de se referir a eles, porque a gente fala vovozinho, vovozinho de uma forma carinhosa, mas muitos até nem gostam, porque, eu não sou vô, eu não sou vó, né? E a gente quer transformar sempre aquela casa num lar para eles, né? Então falar moradores é também uma forma carinhosa e eles gostam muito, vai ter quadrilha. Então a gente vai ensaiar com eles lá. Tem uma festa, porque para eles, né, a gente tem a possibilidade aí de ir a um monte de festa, mas eles não, né? Eles ficam lá. A gente vai também sair com eles agora, vai desfilar com alguns deles, como foi feito no carnaval, né? Agora no 16 de maio, porque é uma forma deles saírem, deles interagirem com a sociedade, né? E deles também saírem daquela rotina ali de ficar ali, né? Naquele lar, embora a gente dê todas as condições lá para tratá-los sempre com muito amor, e se eles são tratados mesmo, mas é bom também eles poderem participar e, né, sair daqueles... ir além dos limites lá do abrigo, para eles também é muito importante e eles ficam muito felizes, né? Então qualquer dúvida a gente vai explicando aí ao longo da falta de tempinho. Parece, a Ângela, mas já tá com ingresso. Eu falei, falta um mês praticamente, né? Vamos recrutar também voluntários, porque imagina, né, o trabalho que vai dar fazer essas delícias todas. Então, mais para frente a gente vai atualizando aí os pedidos para aquela casa querida. Bom, e hoje nós estamos aqui, né, comemorando, como disse a Ângela, o amor materno, né, o Dia das Mães, que é todo dia, né, tanto as mães quanto os pais, né, que tem essa missão e essa tarefa de educar, de conduzir esses espíritos aí, né, nessa jornada, no seu caminho evolutivo. E a gente sabe que uma das formas, né, que o amor divino se manifesta, dentre todas as outras que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui, esse amor maternal e paternal, né, é uma manifestação do amor. Porque Deus, que cria tudo, criou essa lei do amor, que é uma lei sábia, uma lei maior que rege todas as outras, né? Então esse amor aí que as queridas mães e que todos nós como espíritos, como muito bem lembrou a Ângela, vamos passar por essas experiências, né? Que hoje nós estamos aqui em corpos femininos, amanhã estaremos em corpos masculinos, porque de acordo com a necessidade do espírito a gente vai encarnando em diferentes posições sociais, em diferentes papéis, para que o espírito vá se desenvolvendo aí em inteligência, em moralidade. Então a gente sabe dos desafios, né, que a gente tem aí para educar esses espíritos, que não é fácil, né, porque filhos não são folhinhas em branco, né? São espíritos com história, com experiência, e aí a gente sabe, né, os grandes desafios que tem. A gente tem essa tarefa aí sempre de educar, e a doutrina espírita esclarece muito, né, todas essas relações e todas essas situações aí. Vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre o amor divino, né, o tema da nossa palestra. E aí, como a gente na terça-feira à noite está começando a estudar o Livro dos Espíritos, a gente está no livro primeiro, que trata das causas primárias.
E eu até comentava com o pessoal na terça-feira à noite como é interessante esses questionamentos que Kardec faz. Porque entender de Deus, entender sobre o universo, o que é espírito, o que é matéria, é primordial para a gente se entender como espírito, como criação divina. Então a gente está começando ali a estudar, e quando a gente fala desse princípio, o primeiro princípio da doutrina espírita, que é a existência de Deus, a gente lê ali, mas é preciso que a gente se aprofunde um pouquinho mais, que a gente entenda quais são os atributos de Deus, para que a gente aprenda a compreender Deus, a amar Deus e não a temer Deus. Porque a gente, muitas vezes na nossa vida, ou a gente escuta as pessoas, ou a gente mesmo, em alguns momentos, onde a gente ainda não tem um entendimento mais profundo, a gente fala isso. Eu sou temente a Deus. Só que a gente tem que pensar que o verbo temer é ter medo de Deus. Como a gente pode ter medo, da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que criou tudo que a gente conhece, nos criou? Então a gente não pode temer. Mas enquanto a gente não se aprofunda no que a gente já pode entender, da natureza divina, a gente fica temendo. E o que a gente precisa é amar a Deus sobre todas as coisas, porque é o primeiro mandamento que a gente aprende, Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como a gente vai amar? Como a gente vai compreender se a gente não se aprofunda? E o primeiro questionamento, as primeiras questões ali que Kardec pergunta aos espíritos é sobre isso. Tanto que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos não está lá quem é Deus. Kardec não pergunta quem é Deus. Quem é um pronome que já se refere a um nome. Então ele pergunta o que é Deus, na pergunta primeira que abre ali o Livro dos Espíritos. E eles respondem, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente vai falar um pouquinho, sobre esses atributos de Deus. A gente vai ver aqui na Gênese, que é uma das obras fundamentais. Vamos falar um pouquinho da natureza divina e a gente vai podendo compreender melhor, E os espíritos já trazem logo no começo da doutrina esses esclarecimentos, de quem do que é Deus, dos seus atributos, para que a gente vá compreendendo. Porque aí já leva a gente para uma outra linha de raciocínio. A gente não fica mais pensando naquele Deus que é vingativo, que tem um povo escolhido, que a gente deve temer. Então a gente já vai aí para uma outra linha, Os espíritos já trazem um pouco mais de ensinamento para que a gente possa entender e compreender melhor, a natureza divina. Então vamos lá na Gênese. Da natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que a oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa purificação do espírito. Porém, não podendo penetrar em sua essência, mas tendo como premissa a sua existência, podemos, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos necessários, porque vendo que ele não pode absolutamente ser, deduzimos o que deva ser, Ou seja, a gente ainda não tem a capacidade nem intelectual e nem moral de conhecer a natureza íntima de Deus, porque a gente ainda está, na infância espiritual, nós ainda somos aprendizes muito aí na nossa iniciação do nosso processo evolutivo. Então nós podemos nos comparar a crianças que não podem entender. A gente não pode, com uma criança que está aprendendo a ler e escrever, já chegar com ela com um problema de matemática. Isso aí ela só vai conseguir resolver lá na frente. E nós também, a gente só vai conseguir entender de forma mais profunda, quando a gente for mais evoluído. Nós ainda somos muito apegados, muito dependentes da matéria, Nós estamos ainda num nível evolutivo muito atrasado, porque nós temos ainda muitas questões a resolver, muitas
provas, né, e expiações a passar. E aí, à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai conseguindo também entender melhor a natureza divina. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é por não terem se referido a eles, capaz de orientá-los, que a maior parte das religiões tem errado em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus toda a onipotência imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuem a soberana vontade fazem dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo, né? E é a forma como a gente ainda vê Deus, como a gente entende, como Deus que tem privilegiados, né? Deus e várias religiões se apoderam desse conceito para dominar, para achar que podem aí, né, fazer atrocidades, como a gente vê, sempre em nome de Deus. Mas que Deus é esse? Um Deus que é supremo amor, suprema inteligência, como a gente vê aqui, não pode ter escolhidos. Não, todos nós somos seus filhos, todos nós fomos criados por Ele. Para quê? Para a gente sofrer? Não, ninguém está sofrendo, nós estamos evoluindo. Nós estamos nessa oportunidade aqui dessa encarnação exatamente para isso, para avançar nesse entendimento, nessa compreensão. Deus ama todos nós indistintamente, ama até aqueles que não acreditam nele. Quantas pessoas a gente conhece? E às vezes a gente conhece, não, eu não acredito nesse Deus, eu não acredito nesse Deus que tem, né, que prefere esse Deus que as pessoas escolhem para ter preferências. Não, Deus não tem preferências, todos nós somos seus filhos. A forma como nós acreditamos nele, como nós temos fé nele, não importa. Se é uma fé sincera, se é uma fé verdadeira, se a gente procura ser, né, uma pessoa boa, se a gente procura ter bons sentimentos, agir no bem, ajudar o nosso semelhante, nós estamos aí no caminho certo. Nós estamos adorando a Deus, nós estamos aí procurando seguir as suas leis. E até aqueles, muitas vezes, que se dizem aí ateus, que não acreditam em nada, não acreditam na espiritualidade, que são materialistas, mas que são homens de bem, que estão cumprindo o seu dever com o seu trabalho, né, com a sua posição social, e que estão fazendo bem ao semelhante, estão cumprindo a lei de Deus. E Deus também os ama, independente de crerem ou não nele. Então a gente vai vendo que não é só uma questão de fé em Deus, mas do que a gente faz com essa compreensão, né, do que é Deus. Primeiro, Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, já que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, deve ser infinita. Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o outro não faria, e assim sucessivamente até o infinito. Deus é eterno, não teve começo nem terá fim. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ora, como nada é nada, não pode produzir algo. Ou então ele teria sido criado por outro ser anterior. E então, este ser é que seria Deus. E a gente, estudando isso aqui no primeiro momento, a gente acha isso aqui tão abstrato, porque aí a gente vê a nossa limitação. Porque quando a gente escuta essas palavras, né, eterno, infinito, a gente não consegue processar muito isso, né? Porque a gente está aqui limitado, restrito agora, nesse momento aqui, à matéria, porque nós estamos encarnados. E a gente não consegue entender o que seja o infinito, uma coisa que não tem começo e que não tem fim.
né? Porque a gente está tão aqui limitado, porque a gente sabe, a gente chegou, quando a gente nasce, é o nosso começo nessa encarnação. E quando a gente morre, desencarna, é o fim dessa encarnação. Então nós temos muito ainda, somos muito limitados por essa noção de espaço e tempo, porque tudo aqui a gente precisa saber, né? A gente precisa saber a hora, a gente precisa saber a sequência dos dias, para a gente poder levar a nossa vida, a gente poder se programar. E aí já é uma dificuldade para quando a gente retorna ao plano espiritual, que os nossos irmãos às vezes têm dificuldade de se situar, porque na espiritualidade não há tempo e espaço. Não há esse limite de hora, de tempo, não tem dia, não tem noite. Isso são coisas da matéria. Então, quando a gente desencarna, muitos espíritos ficam perdidos. E às vezes já se passaram 100, 200, 300 anos da encarnação daquele espírito, da desencarnação daquele espírito, mas ele não tem essa noção. Ele continua às vezes em sofrimento, ele continua com grandes dificuldades, porque ele fica procurando essas referências que são da matéria. Então a gente ainda, quando desencarna, perde essa noção, né? E aí sim a gente vai estar diante da eternidade. Mas nós temos ainda dificuldade, para nós ainda isso é muito abstrato, né? Deus é imutável. Se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Ou seja, é imutável. Ele não muda a sua vontade de acordo com as nossas vontades. Imaginou? Tem gente que adora frio. Tem gente que detesta frio. Tem gente que gosta de sol, tem gente que detesta chuva. Imagina se Deus fosse ficar, ou se as leis da natureza, que são leis de Deus, ficassem ao sabor de cada um de nós. Olha que confusão que seria, né? Nós temos as estações, né? Então as leis que regem tanto o micro quanto o macro têm estabilidade, porque ele é imutável, ele não muda. As leis de Deus são eternas, são sábias, são cheias de amor e de propósito. Nós é que somos seus filhos, as suas criaturas, é que vamos nos transformando, vamos compreendendo melhor as suas leis, né, que já estão ali escritas na nossa consciência, mas que muitas vezes a gente não tem a capacidade de entender, muito menos de praticar, porque nós ainda não temos essa compreensão das leis, e a cada encarnação a gente vai tendo a oportunidade de se atualizar, de melhorar. E por isso que Deus, sendo sábio, ele cria mais uma forma de amor, mais uma forma do amor divino, que é a reencarnação. Nós vamos ter encarnações quantas forem necessárias para que a gente evolua, para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva, para que a gente aprenda a amar. Nós ainda, queridos, amamos de uma forma condicional, né? E vamos um dia amar, seja quem for, amar os nossos inimigos, né? Que coisa mais difícil do que isso ainda para nós, né? Que Jesus nos recomenda. Amai o seu próximo e amai os seus inimigos. Orai, ajudai aqueles que vos querem mal. Isso para nós ainda é um grande esforço, mas um dia não será. Um dia essa lei de amor será algo natural, que a gente vai fazer espontaneamente. Amar a todos sem distinção. Mas ainda não é assim, mas um dia será. E nós vamos tendo essas oportunidades a cada encarnação, a cada volta para o plano espiritual, onde a gente tem a oportunidade de rever toda a nossa trajetória. E a gente é capaz de fazer escolhas baseadas nessas situações, baseadas em reencarnarmos com aquele que nós prejudicamos. Por isso a gente se agrupa nas famílias, por isso que é tão difícil. Às vezes, né, a gente está ali num ambiente familiar harmonioso. Por quê? Porque ali estão espíritos tendo uma nova oportunidade. São amigos muitas vezes, mas também têm inimigos, têm desafetos, que temos a oportunidade de um papel diferente de aprender a amar. Né? Hoje é Dia das Mães e a gente sabe o quanto é difícil para algumas mães amar aquele filho. A gente sabe de situações assim,
que há uma rejeição da mãe com a criança e às vezes daquela criança com aquela mãe, já ali desde pequeno. Por quê? Porque são espíritos muitas vezes inimigos, mas que vêm próximos, com o amor materno, que é o que mais se aproxima do que um dia nós vamos aprender a amar, né? Do amor incondicional, independente de como seja ou não. Mas nós ainda não sabemos o que é esse amor. Um dia nós saberemos. Um dia. Mas agora a gente já pode começar a ter essa noção. A gente já pode se esforçar em amar o nosso semelhante, em amar o nosso próximo dentro da nossa casa, dentro da nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, né? Quando a gente fala dessas coisas, parece ainda, nossa, mas isso está longe. Não, tá, pode estar ainda longe. Mas é importante que a gente já saiba disso e que a gente possa se esforçar para fazer o melhor que a gente pode. É isso que é o objetivo da doutrina, é isso que os espíritos vieram nos esclarecer, é isso que eles vêm nos falar sobre Deus, dessa soberana justiça, desse soberano amor, né, que dá oportunidade. Nós não estamos aqui pela primeira vez e provavelmente não será a nossa última existência aqui na matéria ou em outro planeta semelhante, porque enquanto a gente está aqui, a gente está aprendendo, a gente lida com os desafios todo dia. Tem épocas na nossa vida que parece uma verdadeira avalanche. Tem épocas que a gente está mais tranquilo e tem épocas que parece que vem um monte de coisa junto. Parece que vem uma avalanche de problemas. A gente resolve um, aparece o outro e a gente vai. Mas isso tudo é para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça espiritualmente. Então é importante a gente aproveitar essa encarnação que nós estamos aqui, com aquele familiar difícil, sim, com aquela pessoa que precisa do nosso amor. Aprender a nos amar é outra forma, é outra expressão do amor, né? O alto amor que a gente tem que aprender a ter com a gente. Porque muitas vezes a gente se cobra, a gente se culpa por ainda não saber amar diferente, por ainda não saber fazer diferente. Mas nós somos aprendizes. E Deus que nos ama incondicionalmente. Esse amor que Deus tem por nós, esse amor divino, esse sim é incondicional. Porque Deus nos ama como nós somos. Porque Ele sabe das nossas dificuldades, mas também sabe dos nossos potenciais que temos. Nós temos plantado no nosso espírito as sementes do amor. E nós podemos aprender a cultivar e fazer com que esse amor floresça. Ele sabe que nós temos potenciais, Ele nos criou para que a gente seja perfeito. Então nada do que Ele cria, nada, nenhuma experiência, nenhum processo que a gente passa, por mais difícil que seja, ele é importante. Porque nós pedimos por isso. Quando nós estamos, né, no plano espiritual, que a gente tem acesso às nossas existências, a gente faz um projeto reencarnatório, a gente é ajudado pelos nossos amigos espirituais, pelo nosso anjo de guarda, porque lá a nossa visão é diferente. Nós vemos com mais amplitude. Aqui nós ficamos limitados pela matéria. Temos o esquecimento. Graças a Deus o esquecimento. Porque se a gente já tem dificuldade às vezes para lidar um com os outros, imagina se a gente tivesse detalhes muito claros na nossa mente do que nós prejudicamos aquele espírito, do que aquele espírito nos prejudicou. Então é um esquecimento temporário para que a gente recomece. Né? Então a gente tem essas oportunidades e a gente tem que observar. E lá a gente escolhe passar por essas dificuldades, por essas limitações, porque a gente sabe que isso é o que vai fazer a gente crescer espiritualmente. Vencer esses desafios é que é importante. Né? Porque muitas vezes a gente fica, não é possível que eu escolhi isso. Não tem lógica eu ter escolhido isso. Eu conviver com uma pessoa tão difícil. E eu sempre digo que a gente tem que olhar para nós. Será que nós é que não somos as pessoas difíceis de conviver? Né? A gente sempre acha que é o outro. O problema é o outro. Mas, e nós?
Somos, né, como eu digo, os alecrins dourados? Não. E muitas vezes nós é que somos o problema. Nós que temos dificuldade de entender o outro. Nós que temos o nosso orgulho muito exacerbado. Nós que queremos ter o controle sobre a vida do outro, sobre a opinião do outro, né? E as mães amam, né? As mães amam aí, são maravilhosas, e às vezes elas têm isso, esse cuidado, esse amor, né? E às vezes a gente que é filho fala assim, ah, não, mamãe tá errada. E lá na frente a gente vai ver, ah, meu Deus, mamãe estava certa, né? Papai estava certo, né? Quando a gente é mais novo, aqueles nãos que a gente recebe, aquelas situações que a gente quer fazer as coisas, né? E a gente acha, e quando a gente é jovem e a gente, né, quer tudo, acha que pode tudo, e às vezes vem o pai com aquele amor, meu filho, não. E quando a gente escuta o não, acabou, né? A gente fica revoltado, sai, batendo na porta, não me deixa fazer nada, me pedir para nascer, né? Quem de nós já não passou por isso? Todos nós passamos por isso, né? Só que a gente pediu para nascer sim, mas é importante, isso é amor, né? Dizer o não, o limite, mas nós, quando somos jovens, a gente não entende. Mas lá na frente, geralmente, quando a gente vira pai e mãe, aí que a gente vai entender, né? Aí que a gente vai pensar no nosso pai, na nossa mãe com amor, com carinho, porque a gente vai saber que aquele não é porque ele está vendo mais do que a gente, que ele já viveu mais. Então a gente passa a compreender. Quando a gente fica maduro, a gente é capaz de entender melhor os nossos pais, né, as nossas mães, entender também os seus limites, porque nós que somos filhos, muitas vezes, por eles serem, né, os nossos primeiros amores, a gente endeusa, né? A gente bota os nossos pais, às vezes, num pedestal. E, às vezes, quando o pai ou uma mãe erra, como todos nós erramos, a gente se decepciona. Mas eles também são espíritos. Eles também estão aprendendo a amar, a serem pais. E nós aprendendo a ser filhos. Numa próxima encarnação, vai inverter. Se nós ainda tivermos questões para resolver, eles vão vir com nossos pais. E a gente passa por isso. A gente, na nossa infância, cuidado, né? E os pais, quando ficam mais velhos, a gente, é o nosso dever cuidar deles. Né? A nossa tarefa é cuidar, fazer por eles o que eles fizeram por nós, né? Então a gente vê que tudo é isso. É um aprendizado, é aprender a amar, né? Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável a nossos sentidos. Se tivesse, seria matéria. Dissemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, só conhecendo a si próprio, toma-se como termo de comparação para tudo que não compreende. São ridículas essas imagens que representam Deus sobre a figura de um ancião de longas barbas, coberto por um manto. Elas têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas proporções da humanidade. Daí, atribuir-lhe as paixões humanas e fazerem dele um Deus colérico e ciumento é só um passo. É por isso que nós temos dificuldade, porque muitas vezes, na nossa incapacidade de entender mais profundamente a natureza de Deus, a gente, como só tem comparação a gente mesmo, o que é que a gente faz? A gente empresta por comparação, para a gente poder ter um parâmetro, a gente coloca as nossas imperfeições em Deus e acredita muitas vezes que Deus é colérico, que Deus prefere, que Deus tem povo escolhido, né? Exército de Deus. A gente já não escuta essas coisas aí, né? O exército de Deus. Deus não tem exército, né? Deus é supremo amor. Deus ama a todos nós incondicionalmente. Deus é onipotente.
Se não tivesse o supremo poder, poderíamos conceber um ente mais poderoso e assim por diante. Até que se encontrasse um ser cujo poder nenhum outro pudesse ultrapassar. Então este seria Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores e maiores coisas. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Essas duas qualidades implicam em todas as outras. Se as supusermos limitadas, nem que seja só um pouco, poderemos conceber um ser que as possuísse no mais alto grau e lhe seria superior. O fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a reduzisse ou anulasse. Um ser infinitamente bom não poderia ter a máxima parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau poderia ter a menor parcela de bondade, né? Então, quando eles falam aqui, ó, Deus é soberanamente justo e bom. Não há outra possibilidade de entendimento. Ele é soberano. Não há ninguém acima dele. Não há nada acima dele. Ele é soberano na sua justiça, na sua bondade, no seu amor, como a gente já falou, né? Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois poderíamos conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não são passíveis nem de ampliação, nem de diminuição, ou deixariam de ser infinitos. E Deus não seria perfeito. Deus é único, outro atributo, né? A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Um outro Deus não poderia existir sem a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, porque se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, haveria para toda a eternidade o mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Assim, confundidos em suas identidades, só haveria na realidade um Deus, né? Então, isso aqui é muito importante da gente compreender. Deus é único. Único. E o que a gente vê, muitas vezes, na teologia predominante, né? Deus e um outro ser que é semelhante a ele em poder e que disputa com ele, né? É o que a gente vê na teologia, né? É Deus e o diabo que a gente vê, o que predomina, o céu e o inferno, né? O bem e o mal, porque as pessoas entendem que tem que ter, porque a gente pensa, né, na maldade, a gente sabe da maldade, a gente sabe que nós ainda temos essa maldade em nós. Mas se Deus é soberanamente justo e bom, da onde vem a maldade? Da onde é a origem do mal? E aí, como tradicionalmente se fala nas outras teologias, na teologia convencional, tem que ter um fundamento, tem que ter uma causa para o mal, para a origem do mal. Então tem um ser que tem tanto poder contra Deus, que está sempre disputando com ele, né? E que, se a gente for parar para pensar, está ganhando, né? Porque a gente, pensando dessa forma, né, o mal está ganhando. E não está, a gente sabe que não. Então Deus é único. Não há outro igual a ele. Não há um anjo decaído. Não há um espírito que chega num processo evolutivo como anjo e de repente ele, sei lá,
dá na telha e cai, vira um anjo caído e vira aí um ser que compete com Deus. Isso não tem lógica, isso não é racional. Mas de onde vem o mal? Né? Nós somos criados simples e ignorantes. Todos nós, todos os espíritos, filhos de Deus, suas criaturas, somos criados simples e ignorantes. E à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos reencarnando, nós vamos aprendendo a trabalhar o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio. Isso foi nos dado por Deus para que a gente trabalhasse, para que a gente aprendesse a ter a responsabilidade dos nossos atos. E lógico, nós sendo inferiores, nós vamos fazer escolhas equivocadas. E essas escolhas vão se afastar muitas vezes da lei de Deus. Então o mal tem a origem no mau uso que a gente ainda faz do nosso livre-arbítrio. Nós não podemos atribuir a causa do mal ao Deus, que é uma inteligência suprema, que é um amor supremo. E não tem outro ser que nem ele que fica ali competindo, não. O mal ainda é fruto da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de inteligência, de moralidade. Mas isso a gente vai aprendendo. E Deus, como eu disse, é justo, é bom, é misericordioso. E nós vamos aprendendo a cada encarnação. É por isso. Essa é a finalidade da encarnação. Porque nós deixamos o plano espiritual, temos que vir para a matéria, para um planeta onde a gente fica restrito aqui aos nossos 5 sentidos, exatamente para isso, para aprender a desenvolver o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio ele é relativo ao nosso conhecimento. Como temos pouco conhecimento, nós fazemos escolhas equivocadas. E está tudo bem, porque a gente vai aprender com os nossos erros, com os nossos equívocos. Então o mal que hoje predomina em nós, que predomina no nosso mundo, porque o mundo onde nós estamos, o nosso planeta, é um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. Por quê? Porque nós ainda precisamos trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E o nosso orgulho e o nosso egoísmo nos causam mal, prejudicam a nós mesmos, prejudicam o nosso semelhante. Então olha que oportunidade maravilhosa a gente tem, que a gente está aqui. Para isso, para aprender a amar, somos todos aprendizes. E temos que ter uma qualidade que ainda nos é difícil, que é a humildade. Se nós não formos humildes, simples e humildes, nós vamos ter dificuldade de entender tudo isso. Se a gente ficar sempre achando que a gente está certo, que a nossa forma de pensar é a certa, que o outro está sempre errado. Se nós não aproveitarmos esse conhecimento da doutrina para nos conhecer, para fazer diferente, nós estamos perdendo o nosso tempo. Como diz a Ângela, estamos marcando passo. Então nós vamos nos desenvolvendo. Então aí está a origem do mal. Não tem ninguém, não tem um ser criado para nos tentar. Não. O nosso mau gênio somos nós mesmos. São as nossas sombras, a nossa ignorância, a nossa imperfeição. Nós somos o nosso mau gênio. Nós temos um lado bom e um lado ruim. Nós temos luz e nós temos sombras. Nós temos qualidades e temos imperfeições. Todos nós. E para que a gente tenha esse autoconhecimento, essa humildade de olhar para si e de reconhecer que às vezes a gente é que precisa mudar. Não é cobrar do outro a perfeição que o outro também não tem. Porque a gente cobra do outro um bom proceder, né? Quer que o outro haja com justiça. Mas às vezes a gente não age dessa forma. Então como que a gente quer exigir do outro que a gente ainda não consegue fazer com a gente mesmo? Né? E assim a gente vai melhorando, assim a gente vai evoluindo. Então o mal, na verdade, é o fruto da nossa ignorância. É o resultado da nossa ignorância ainda. Que também não vai ser sempre assim. Nós, pouco a pouco, vamos deixando esse mal e vamos aí caminhando em direção ao nosso destino, que é ser perfeitos, né? Então Deus é único, né?
Foi a ignorância do princípio do infinito das perfeições de Deus que engendrou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíram um caráter divino a todo poder que parecesse estar acima da humanidade. Mais tarde, a razão levou-os a reunir esses diferentes poderes em um só. Então, quando os homens entenderam a essência dos atributos divinos, removeram de seus símbolos as crenças que os negavam. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não poderia ser diferente disso. Essa é a base sobre a qual repousa o edifício universal. É o farol de onde os raios de luz se estendem sobre o universo inteiro e que só pode guiar o homem na busca da verdade. Seguindo essa luz, jamais se extraviará. E tantas vezes se equivocou, se tantas vezes se equivocou, é por não seguir o rumo que lhe fora indicado. Então, entender Deus é fundamental. Compreender, mesmo sendo limitados como nós somos. Mas os espíritos já trouxeram isso aí lá no livro primeiro, nas causas primárias, porque Kardec já percebeu a importância da gente entender isso, da gente compreender, porque aí, quando a gente vem aqui para o Evangelho, para o capítulo 11, que está aqui, amar o próximo como a si mesmo, é o tema desse capítulo. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Perguntaram a Jesus. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Amarás o Senhor. E como eu disse, a gente só pode amar algo que a gente compreende. A gente só pode amar ao próximo se a gente compreende o próximo. A gente só pode se amar se a gente aprender a se amar, a se olhar como espírito que está evoluindo, que está numa oportunidade maravilhosa de exercitar os seus potenciais, de fazer germinar essa semente divina que está em cada um de nós. Amar não é temer. E aí a gente compreende o primeiro mandamento, que é amarás a Deus. Amar porque a gente entende que Ele é a inteligência suprema, é o puro amor, que Ele nos ama incondicionalmente, que Ele sabe das nossas limitações, tanto que Ele sabe, que eu anotei aqui, algumas manifestações, desse amor divino por nós, já falei algumas aqui. A reencarnação, que é um processo educativo criado por Deus, porque nós estamos aqui nos educando nas suas leis, compreendendo as suas leis, procurando praticá-las, O autoconhecimento, porque é amar a si mesmo, entendendo que nós somos filhos de Deus amados. Então a gente tem que se entender, a gente tem que se amar, a gente tem que se acolher, A existência do nosso anjo de guarda. Olha que coisa mais linda. A gente saber, ter certeza de que nós temos um espírito que já passou por todo o processo, que sabe, como é estar limitado à matéria. Cada um de nós tem um anjo de guarda. E a gente gosta de falar isso porque a gente gosta de ser exclusivo, de ter coisas exclusivas. Então a gente tem um anjo de guarda, a gente tem um amigo, a gente tem um espírito que aceitou essa tarefa, que Deus, no seu infinito amor, já nos coloca ao nosso lado para nos ajudar.
em todos os momentos. A gente tem que aprender a se conectar através da prece, da elevação dos nossos pensamentos, com esse amigo que está sempre ao nosso lado. Ele nos acompanha antes, durante e às vezes em várias encarnações. A gente tem esse espírito que nos encoraja, que nos inspira, que nos sustenta nos momentos difíceis. Então a gente vê, né? Como eu disse, o amor maternal, né? Hoje falando do Dia das Mães, a harmonia da natureza, né? E aí a gente pode ver esse amor de Deus manifestado aí em tantas coisas, que às vezes a gente acha que são coisas banais, mas é o amor de Deus se manifestando por cada um de nós, por toda a sua criação. Né? Um ser soberanamente justo e bom não cria nada para inutilidade, não cria nada para dar errado, tudo é perfeito, né? E aí a gente vai aqui, só ler uns trechinhos aqui dessa passagem, desse título, desse capítulo, né? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que estes lhes façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-los. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que o compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. E aí ele continua aqui falando, né? Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu malgrado cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticada na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João o Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Né? Então nós estamos aqui exatamente porque muitas vezes na nossa vida, ou quando a gente olha para a situação do nosso planeta, dá um desânimo. Eu não sei vocês, né? Mas tem hora que dá um desânimo, que dá um cansaço, porque a gente fica assim, ai meu Deus, parece que está tudo um caos, parece que está tudo fora do lugar. Né? A gente fala de lei do progresso. Como progresso? Parece que a gente está regredindo. Não é? Às vezes a gente se vê com esses pensamentos. E é normal, tá tudo bem, a gente se pega às vezes tendo esses pensamentos. Mas nesses momentos, queridos, a gente tem que aprender. Lembrar de Deus. E aí eu me lembro muito do Zé Manel, que sempre falava isso, né? Quando tiver confuso, quando tiver tudo tumultuado, volta para Deus. Volta para Deus. Vai lá, o que é Deus? Lê esses atributos. Pensa nessa inteligência suprema, nesse supremo amor, que nada cria para o mal.
tudo está em perfeita ordem. É porque nós, muitas vezes, não temos essa capacidade de compreender. Nós olhamos para a nossa vida, para momentos da nossa vida onde a gente quer muito uma coisa e parece que quanto mais a gente quer, mais aquilo foge, né? A gente quer muito uma coisa, a gente deseja, a gente pede e a gente fica com aquela, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais problema, mais assombração aparece, mais problema. Mas, queridos, que a gente possa aprender a confiar em Deus, confiar nele, porque como a gente viu aqui, ele é supremo em tudo. E nós somos os seus filhos, nós somos as suas criaturas, nós fomos criados por ele. Então, nesses momentos, que a gente possa serenar o nosso pensamento, que a gente possa entrar em prece para se sentir fortificado e fazer algo que é muito importante, que eu sempre converso muito com a minha mãe sobre isso. 4 palavrinhas, 4 verbos, na verdade, que a gente tem que aprender a falar todo dia na nossa vida e a compreender. Entregar, confiar, aceitar e agradecer. Né? Entregar. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer diante de um problema, de uma questão. Entrega. Confia nesse supremo amor que ele tem por nós. Né? Aceitar muitas coisas, as coisas que vêm. E que às vezes não é da forma que a gente quer. Não é da forma que a gente espera, não é da forma que a gente cria uma expectativa, mas é a forma que é melhor para nós, né? E agradecer a todo instante, agradecer a todos os momentos que a gente tem, né? Da gente poder estar nessa existência. Nós estamos num momento muito tumultuado, sim, do nosso planeta. Porque o planeta, como nós, também está sofrendo transformações. E as transformações que nós estamos passando agora não são só geográficas, são morais. E toda mudança causa transtorno, causa dificuldade. Nós estamos tendo a oportunidade de ver, e muitas vezes a gente vê o mal, né? A gente vê tanta coisa que nos escandaliza, que faz a gente pensar que está tudo perdido, né? E a gente tem que pensar, não, essa é a oportunidade. E às vezes é necessário que o mal fique tão insuportável para que a gente sinta a necessidade de fazer diferente, para que a gente seja tocado no nosso espírito, para a gente agir diferente, para a gente ser um agente de mudança. Porque não adianta a gente querer a paz do mundo se a gente não cultiva a paz nos nossos pensamentos, se a gente não cultiva a paz no nosso coração, nas nossas atitudes. Não adianta a gente querer o bem se a gente não procura fazer o bem. Então é agradecer, sim. Meu Deus, muito obrigada por eu estar aqui nesse momento, nesse planeta, que está passando por uma transformação, para que a gente aprenda a amar, simplesmente amar. Então que a gente não se desespere, que a gente se mantenha firme, que a gente fortifique a nossa fé. Isso que a gente precisa. E é isso que a doutrina traz para nós, para a gente se sentir firme, encorajado. Jamais nós estamos sozinhos, jamais, jamais, em nenhuma situação. Que a gente possa levar, né, essa fé, essa esperança na nossa vida, na vida das pessoas que a gente ama. Falar dessa doutrina, dessa água viva, desse esclarecimento, né, do Evangelho de Jesus. Isso é muito importante, isso é fundamental. A gente não perder a nossa coragem e a nossa fé, né? Fica aqui meu agradecimento pela atenção de vocês. Um feliz Dia das Mães. Minha mãe tá lá, quietinha lá na livraria, né? Queria dizer que eu amo muito, que eu tenho muita felicidade e gratidão por ter ela na minha existência e ter ela aqui comigo, né? Porque eu olho às vezes mamãe aqui ou na reunião e ela sentada ali do meu lado. Olha que privilégio eu tenho, né? Que coisa boa eu poder ter ela aqui, né? E a gente poder levar esse amor para todos, né?
A gente ser o amor onde quer que a gente esteja. Um beijo a todos e até a próxima oportunidade.